Em 2017, o Brasil pediu oficialmente para fazer parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE foi criada em 1961 e tem 38 países membros. O objetivo é estimular o progresso econômico e o comércio mundial com base em princípios democráticos e economia de mercado. O nosso convidado no Cidadania Mundo hoje é Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. Ministro, bem-vindo aqui ao nosso programa Cidadania Mundo. Por que é importante para o Brasil entrar na OCDE? Eu considero extremamente importante, Floriano, que nós possamos participar de um certo clube, mas não são clubes no sentido de ser fechado, no sentido de estabelecer confiança para os investimentos no Brasil, a participação na OCDE. Eu creio que nós tivemos essa visão lá atrás, quando eu presidi o tribunal em 2013, eu tive a oportunidade de fazer um contato com a OCDE, fui a Paris, onde fica a sede desses 37 países mais envolvidos do planeta, para buscar uma cooperação, e acertei uma cooperação como presidente do Tribunal de Contas da União com a OCDE, e me recordo muito bem da reunião, quando estivemos lá. Eu, inclusive, levei o atual secretário extraordinário que cuida da área do governo para me acompanhar, porque ele era meu assessor, meu secretário, quando o presidente do Tribunal de Contas, que é o Marcelo Barros. Então, coincidentemente, ele agora é o que está assessorando na Casa Civil essa entrada na OCDE. É importante porque, Floriano, porque isso facilita os investimentos, o país pega mais credibilidade, ele fica com mais credibilidade decorrente dos instrumentos que ele tem que preencher para entrar na OCDE. Isso são em torno de 254 instrumentos que devem ser regulamentados pelos países que queiram entrar na OCDE. Segundo uma avaliação prévia do governo, já há uma aderência de mais de 80% dos instrumentos por parte do Brasil. Então está avançando muito. E eu fico muito feliz, porque lá atrás o TCU entendeu que esse era o caminho. Eu priorizei a especialização no Tribunal de Contas da União, implantei na minha gestão como presidente a tese da governança e, aos poucos, a OCDE, com esse trabalho que o Tribunal de Contas da União já vem fazendo há muito tempo, está avançando consideravelmente. Nós começamos a implantar no Tribunal de Contas da União em 2013, 14, eu fui a Paris em 13, assinamos o acordo, pagamos em euros para trocar as boas práticas de governança, implantamos no Tribunal de Contas da União. Em 14 eu lancei um livro, Governança, o Desafio do Brasil, e esse livro hoje é uma referência no país, é o primeiro livro publicado com todo um arcabouço estruturante para implantar a governança no Brasil, e hoje esses instrumentos, esses 254 instrumentos, nada mais é do que a melhoria da governança do país. Então, eu estou há muito tempo perseverando nesse tema, porque entendo que esse tema vai nos colocar num patamar para enfrentar, por exemplo, uma pandemia como essa com mais condições, porque quando a gente tem a estrutura de governança mais adequada, nós conseguimos enfrentar especialmente situações adversas como essa da pandemia. E isso dá uma condição diferenciada, não que vá poupar o Brasil, e todos os países estão tendo problema, mas alguns menos, outros mais, dependendo do grau de governança. Inclusive, isso dá para ver nos estados brasileiros. Os que estão mais organizados estão enfrentando melhor a pandemia, e a governança, portanto, é fundamental na questão da competitividade, né? A competitividade de uma nação com outra se estabelece pela melhoria da governança. Então, a OCDE já analisou 84 instrumentos do governo brasileiro, estamos em adesão a todos esses instrumentos, eu estou acompanhando de perto, seguidamente eu falo com a Casa Civil,
com o general Braga Neto, o atual chefe da Casa Civil, e há outros 60 instrumentos que estão com a OCDE em avaliação, e outros 59 documentos estão sendo aprontados para serem encaminhados ao OCDE. Então, o Brasil está caminhando de forma muito rápida, célere, e o Tribunal de Contas tem procurado ajudar, porque quando nós implantamos no TCU, Floriano, a ideia da governança, nós passamos aos poucos determinar e recomendar, através das nossas auditorias, nós temos mais de 500 auditorias operacionais, nós não deixamos de continuar fazendo as auditorias chamadas de conformidade, que é ver a compliance da administração pública brasileira. Mas nós passamos a ver também a questão da eficiência, da eficácia, que a Constituição Federal estabelece através do seu artigo 71, que cabe ao Tribunal de Contas avaliar. Então, o TCU colabora com essa convergência, com os atores envolvidos, com os ministérios no governo Michel Temer. Nós fizemos 15 reuniões com a equipe do presidente Michel Temer, e continuamos isso com o presidente Bolsonaro, para fazer troca de boas práticas, o TCU orientando. Hoje nós temos indicadores, Floriano, de governança, de como é que está a governança de TI, governança de pessoal, governança de aquisições, governança em todas as áreas. Nós temos uma radiografia com os indicadores. Esse trabalho eu comecei lá em 2014, na minha gestão, falei com o Mercadante, que era ainda o chefe da Casa Civil da presidente Dilma, ele aceitou de nós fazermos questionamentos, encaminhamos mais ou menos 150 questionamentos para a Casa Civil na época, e já com o governo Michel Temer avançamos muito, e agora com o governo Bolsonaro está se consolidando o trabalho iniciado pelo Tribunal de Contas, com os nossos auditores, para orientar uma política pública na melhoria da governança. Nós criamos, por exemplo, eu fui relator da matéria, para os ministérios ter avaliação de risco na tomada de decisão. Você se recorda lá atrás que nós tivemos o problema das refinarias iniciadas, 4 refinarias iniciadas, isso ainda no governo anterior ao Michel Temer, e infelizmente essas refinarias não foram terminadas, e só em 2 nós tivemos um prejuízo de 3,8 bilhões de reais, a do Ceará e do Maranhão. Então a governança é fundamental para os investimentos acontecerem. Por exemplo, nós fizemos um levantamento recentemente com o ministro Toffoli do Supremo, descobrimos 14 mil obras inacabadas, o trabalho liderados pelo ministro Toffoli, pelo presidente José Múcio, e isso mostra que a governança do Brasil não é adequada. Então, nós temos uma grande parte da governança pública e as políticas públicas setoriais são de grande relevância para que haja essa convergência em relação à questão da entrada na OCDE. Se nós não melhorarmos isso, teremos grandes dificuldades para entrar na OCDE. Então, nós estamos avançando, trata-se de um trabalho em conjunto. O Congresso Nacional é importante que se posicione e entenda o que é a governança. Eu fui parlamentar durante 24 anos e quando eu cheguei à presidência do tribunal, eu vi que o grande dilema do Brasil é falta de governança. Aliás, a desgovernança é que impera. E eu tenho dito para todos os partidos, seja de esquerda, de direita ou de centro, não interessa quem vai assumir, nós temos que ter projeto de Estado, projeto de nação para poder fazer com que o desenvolvimento aconteça na nação. Trata-se de um trabalho em conjunto com todos os poderes. Eu tive uma longa conversa, bem no início da gestão do presidente Toffoli, e ele começou a implantar em toda a estrutura do judiciário, está melhorando muito, eu tenho acompanhado, nós temos uma rede de governança e nós temos um integrante do judiciário que participa da rede de governança, acho que você até conhece, Floriano, que você também participa dessa rede de governança, o Flávio Feitosa, que tem nos trazido notícias permanentemente do avanço do judiciário. Então, hoje nós estamos com essa rede de governança e com o trabalho sendo feito pelo Tribunal de Contas da União, aí oficial. A rede de governança é um trabalho voluntário. Todas as pessoas que participam estão ali para se doar para o país e estão trabalhando para nós montar um projeto de Estado para a nação brasileira. Então, eu vejo que é importante que o governo possa participar desse grande
clube dessa grande organização, que são os países mais avançados, e isso vai dar condições de nós melhorar a nossa compliance, a nossa educação, e nós temos todos os instrumentos necessários para avançar como país. Então, eu vejo de forma muito positiva o trabalho que está sendo feito com a OCDE. Ministro, o senhor citou várias vezes a palavra governança, que é uma palavra-chave, né, porque a gente está lidando aí com o aperfeiçoamento das políticas públicas, e o senhor também mencionou esse problema das obras inacabadas, que são milhares, como o senhor disse, isso já não é um problema de hoje, já vem de muito tempo, incluindo refinarias, né, e todos esses problemas que o Brasil viveu ao longo dos últimos anos. Em outras áreas também, o Brasil, infelizmente, tem índices muito atrasados, né? Eu destacaria aqui, por exemplo, o setor da educação, o setor do saneamento público, que tem relação direta com a área da saúde, né? E que é a crise que o Brasil vive hoje também, mais uma, né, na área da saúde. A pergunta que fica é: o Brasil não precisaria se preparar melhor e fazer todo esse dever de casa que o senhor acabou de falar antes de pensar em se engajar nessa associação com a CDE? Eu acho que sim, nós temos que fazer o dever de casa, mas veja só, você se lembra da Colômbia, alguns anos atrás? A Colômbia fez uma aproximação com os Estados Unidos e avançou muito. Hoje a Colômbia já está dentro da OCDE, né? A Costa Rica está entrando, e talvez nós sejamos o próximo da América Latina. Então, nós tivemos os problemas das Farc lá na Colômbia, apesar dos problemas ainda persistir na Colômbia em relação a drogas, especialmente, eles conseguiram entrar. Então, a nação está avançando, e o Brasil tem problemas na educação. Quando eu fui presidente do Tribunal de Contas da União, eu busquei boas práticas na área da educação. Quando nós implantamos a especialização no tribunal para aperfeiçoar o Tribunal de Contas da União, e a gente fez esse acordo lá em Paris com a OCDE, eu fui buscar as boas práticas que existem no Brasil. E aí eu fui no interior do Piauí, numa escola a 300 quilômetros lá do Piauí, e vi em escolas públicas sendo feito um trabalho fantástico no interior do Piauí, que é um dos estados que não é um dos mais adiantados do país. Então, você tem boas práticas no Brasil. O problema é você conseguir divulgar e disseminar as boas práticas. E na educação nós temos boas práticas em vários pontos do país. O que está faltando é a melhoria da governança. Eu tenho conversado com os ministros, agora eu sou relator da inovação e da educação no Brasil. O que eu tenho procurado fazer? Trocar um diálogo permanentemente com o pessoal da educação e da inovação para nós criarmos uma integração de inovação com educação. Eu devo fazer nos próximos dias um webinar sobre essa questão com o ministro Marcos Pontes e com o futuro ministro da Educação, para que a gente possa buscar as boas práticas da educação e implementar isso de forma mais veloz possível, através de TI, através da tecnologia da informação. Hoje, você transforma rapidamente uma nação se você conseguir buscar as boas práticas e disseminar isso através dos meios de comunicação hoje, que são praticamente instantâneos. Agora, a questão de organizar. Claro que o Ministério da Educação tem que haver um convencimento da sua estrutura para que haja esse tipo de trabalho. Então, eu estou como relator agora tentando induzir a eficiência, eficácia e efetividade. Não é um processo fácil, porque primeiro tu tem que conversar com os líderes, né? Convencer os líderes. Eu sinto que na área da inovação, com o ministro Marcos Pontes, está muito bem encaminhado a questão da inovação. Se nós conseguirmos fazer essa aliança da inovação com a educação, o Brasil, em pouco tempo, terá condições de avançar rapidamente para a melhoria da sua educação no conjunto da nação. Então, isso depende da capacidade da liderança de cada ministério. E se acessarmos, realmente termos essa candidatura do Brasil sendo aceita na OCDE, nós iremos também trazer os estados, porque o grande problema que eu vejo agora, Floriano, eu estou começando a trabalhar os estados. Eu estou num trabalho, até o ministro Bruno Dantas me chama aqui, o Nardes é o Dom Quixote da governança, ou seja, muitas pessoas não acreditam, mas eu sou um sonhador. Eu trabalhei muito para fazer a lei do simples do país. Eu trabalhei praticamente 10 anos, quando vim para o Tribunal de Contas, praticamente deixamos pronta a lei do simples com vários parlamentares trabalhando, foi de 12 tributos, ficou uma só.
legislação para os micro e pequenos empresários. Agora também eu estou muito preocupado com isso, e recentemente tivemos uma longa conversa com o ministro da Fazenda, com o presidente do Banco Central, para melhorar a ajuda aos micro e pequenos empresários, que são importantíssimos, que eles não pereçam nessa situação da pandemia. Então, tudo isto de governança é fundamental. Essa visão macro de nação, nós precisamos estabelecer, e a partir dessa visão macro de nação, focando nos setores que são fundamentais, como estamos falando da educação, saúde, na área da infraestrutura, recentemente tomamos uma decisão muito importante, que é a liberação das ferrovias, a modelagem das ferrovias através do Tribunal de Contas. Fizemos um voto, primeiro ligando a ferrovia Norte-Sul, agora com a malha paulista. Nós vamos poder, na área de infraestrutura, Floriano, em pouco tempo nós estaremos ligando do norte ao sul do Brasil, do Porto do Rio Grande ao Porto de Itaqui, no Maranhão. A infraestrutura está começando a acontecer no Brasil. Essa decisão que o Tribunal de Contas tomou há poucos dias, eu tive a oportunidade de ser o relator, vai trazer um investimento de 5 bilhões. O ministro Tarcísio esteve comigo várias vezes para conversarmos sobre esse tema. O governador de São Paulo, o presidente da República, todo mundo interessado. Aos poucos está sendo montada essa estrutura para capacitar a infraestrutura, porque vai nos dar condições de competitividade. Porque governança é melhorar a competitividade da nação. O ministro... Eu vejo esses pontos como fundamentais para que o país possa se aperfeiçoar. E a educação é um deles, como você perguntou. Sim, exatamente. O senhor também mencionou a questão de indicadores, e nós sabemos que informação, o tratamento da informação é chave para o desenvolvimento de qualquer país. E não só o tratamento da informação, mas também a capacidade de absorver o conhecimento a partir dessa informação que é tratada. Então, é como no caso da chamada transferência tecnológica. Se um lado tem tecnologia para transferir, mas o outro lado não consegue, não tem a capacidade para absorver essa tecnologia, não se fecha esse circuito, né? E você não consegue fazer o desenvolvimento ocorrer. No caso dos indicadores que o senhor mencionou, quando a gente olha para os trabalhos da OCDE, a gente observa uma série de bons trabalhos, de ótimos relatórios em várias áreas do conhecimento, em vários setores de políticas públicas. O Brasil está preparado para receber esse conhecimento e para fazer um trabalho de processamento desse conhecimento para que ele seja disseminado, não é? Aqui no Brasil parece que a gente ainda não tem uma institucionalidade forte em termos de instituições como o IBGE, o IPEA, que são poucas ainda, que conseguem fazer análise de dados. Não é? Não falta mais investimento nessa área estatística da informação e para a produção de conhecimento no Brasil? Certamente falta ainda uma estrutura melhor, Floriano. Eu, vendo isto, preocupado com isso, eu propus a criação dos indicadores e nós fizemos 8 mil questionários entre Estados, município e União para buscar indicadores sobre 3 pontos que eu considero fundamentais para desenvolver e avaliar o conjunto da administração brasileira. E aí nós criamos indicadores sobre liderança, estratégia e controle. Agora nós avançamos, eu acabei de falar, agora nós já estamos tendo indicadores de governança de TI, governança de segurança, governança de aquisições, governança em todas as áreas. São 380 instituições federais que nós fizemos esse trabalho. E praticamente em torno de 6 mil nos municípios, em torno de 1.300 nos estados. Então, hoje nós temos um diagnóstico da situação de como implantar essa governança para fazer as coisas funcionar. Então, o Tribunal de Contas hoje está aparelhado para contribuir com a nação brasileira. Eu diria hoje que o Tribunal de Contas da União é a instituição mais avançada do país para avaliar as políticas públicas. E a gente faz um parecer prévio das contas da República, a gente sabe tudo o que está acontecendo. Nós somos os peritos da nação e somos nós que temos a responsabilidade de fazer a avaliação, nós somos o guardião da responsabilidade fiscal. Então, acho que aos poucos o Tribunal de Contas foi evoluindo, avançando
para colaborar. Agora nós temos que fazer, e esse é o meu trabalho, que eu tenho feito através da Tricom, da Associação de Tribunais de Contas do Brasil, de todos os tribunais, para eles fazerem as mesmas coisas nos estados. Eu visitei em torno de 15 estados já. A nossa rede de governança, já estamos em 16 estados. Estamos trabalhando silenciosamente. Aliás, Floriano, você que é um intelectual, tem acompanhado bem esse trabalho na rede, os debates que nós estamos tendo de alto nível na rede de governança. E, aos poucos, nós estamos montando e mapeando o Brasil para implantar a governança no país. No momento que nós implantar a governança em todos os estados, em todos os municípios, nesse final de ano eu já estou preparando com a minha equipe um manual de governança para os prefeitos que vão iniciar, que muitos prefeitos não estão preparados para as gestões, muitos prefeitos não sabem de que é uma avaliação de risco. Se no governo federal nós não tínhamos avaliação de risco, até 2016 eu fiz um acordo nesse sentido para implantar a avaliação de risco no Brasil, para tomar decisões que sejam menos possível de erros. Imagina nos municípios que muitas vezes se toma decisões de fazer obras. Agora, na pandemia, nós estamos errando. Como erramos também lá nos Jogos da Copa, erramos nos Jogos Olímpicos, investimos em recursos em áreas que são importantes para o povo em termos de esporte, mas não são vitais como para a saúde em outras áreas. Então, isso é avaliação de risco. O presidente da República tem que ter um centro de governo. Eu estou trabalhando muito agora, já estou trabalhando uns 3, 4 anos, em cima da tese de que tem que ter centro de governo. Que o presidente da República, o chefe da Casa Civil, o Ministério da Economia, o controle interno são fundamentais para dar as condições de decisões do presidente da República. Agora, o que nós precisamos fazer é uma grande sintonia entre estados, município e União para sincronizar essas questões que tu está levantando, Floriano. No sentido dos indicadores, ter também nos municípios, nos estados. Nós temos hoje da União esses indicadores bem preparados para a gente poder tomar decisões. E muitas nossas decisões do TCU são baseadas já nesses trabalhos de governança que nós temos internamente. Eu queria aproveitar, ministro, já que a gente está indo quase que para o final aí do nosso programa, já vamos nos encaminhando para o encerramento, para lhe perguntar sobre um outro aspecto dessa possível entrada do Brasil na OCDE, que é a relação com outros países. A gente pega, por exemplo, o caso da China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, a Rússia e a Índia, que são todos parceiros no BRICS, e nenhum deles faz parte da OCDE. O senhor acha que a entrada do Brasil na OCDE criaria algum tipo de constrangimento, algum tipo de afastamento em relação a esses parceiros nos BRICS, por exemplo? Eu considero muito importante essa relação com os BRICS, especialmente pela população que a China tem, a Índia, com populações acima de 1,3 bi cada um, ou seja, é muita gente. O Brasil tem 212 milhões hoje, então essa relação de parceria com os BRICS são importantes. Mas é claro que a OCDE é onde estão as nações mais desenvolvidas. A China está crescendo muito, tendo uma capacidade de influenciar o mundo todo, mas ainda não está no topo do desenvolvimento em termos de equilíbrio. Nós temos grandes bolsões de pobreza ainda na China. Eu já estive na China algumas vezes, eles ainda estão num processo de imigração do homem do campo para a cidade, então eles estão num processo de harmonização. A Índia também tem uma pobreza muito grande. E o que tem demonstrado que o Brasil, apesar de ter a necessidade, ter a solidariedade de se relacionar com os países mais pobres, como nós temos muitos países pobres na América Latina, mas nós temos que sempre procurar fazer uma relação com aqueles que temos mais vantagem em troca de tecnologia, em trocas econômicas, para fortalecer a nossa nação. E eu acho que esse fortalecimento da nossa nação com os países mais avançados vai dar capacidade, inclusive, de nós exercermos uma liderança na América Latina, porque o Chile já entrou, o México já entrou na OCDE, a Colômbia está entrando, a Costa Rica está entrando. Se o Brasil não entrar rapidamente, nós vamos ficar à margem desse desenvolvimento que está acontecendo nos países mais desenvolvidos. Então, essa visão de maturidade o país tem que exercer.
Por isso que eu tenho me dedicado com corpo e alma para que a governança seja estabelecida no país. Eu creio, Floriano, que esse é o caminho, nos aproximar dos países mais desenvolvidos, não deixar de se relacionar com os países menos desenvolvidos. Então é necessário manter essa relação com a China, com a Índia, com a África do Sul, enfim, com todos os países que estão nos BRICS, a Rússia. É bom nós manter essa relação, mas nós avançar. E se nós puder liderar o continente na América Latina, eu tenho a convicção. Se nós não nos aliarmos aos grandes países e nos aliarmos aos países e não nos aliarmos aos países mais desenvolvidos, nós não conseguiremos tirar a América Latina das dificuldades que nós possuímos. E depois temos que ajudar os irmãos que estão mais com dificuldades para que eles possam crescer e todos desenvolvermos, buscando um patamar de desenvolvimento para gerar emprego, distribuir renda. E, nesse sentido, aí o campo ideológico tem que ficar de fora. Nós não podemos ver o campo ideológico nesse aspecto, nós temos que ver o campo de desenvolvimento, de geração de emprego, de distribuição de renda, que dá dignidade ao cidadão. Esses aspectos eu considero fundamentais para a gente poder consolidar. E eu acho que nós vamos conseguir essa credibilidade, essa confiança do mundo atual se entrarmos na OCDE, que eu considero, sem sombra de dúvida, um grande passo para a redenção econômica do Brasil e para estabelecermos as melhores práticas que existem no mundo hoje. Nós poder fazer parceria com países como a Alemanha, né? Ou Ministro Augusto Nardes, com outros países, vai nos dar uma condição muito favorável. Ministro, olha, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou. Eu queria agradecer aqui a participação do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, no nosso programa Cidadania Mundo. Ministro, obrigado mais uma vez. E também lembrar que o programa Cidadania Mundo está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e ainda no canal da TV no YouTube. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.